Bom, eu sou Thalita, sou terapeuta ocupacional, mestranda do Departamento de Psicologia da Unifesp. E puxando um pouco o gancho inicial da Heroí, o nosso projeto hoje justamente é para poder olhar para as barreiras, se elas existem ou não, dessas mulheres gestantes que fazem uso de substâncias em vulnerabilidade na rede de saúde em São Paulo. E fiquei pensando algumas coisas aqui na fala de vocês, que até anotei e que me chamam a atenção. Na verdade, a realidade de São Paulo é muito grande. Então, da mesma forma que a gente tem territórios muito comprometidos, numa rede muito extensa e construída, que demandou muitas teciduras, que demandou muitas costuras, e que hoje conseguem dar voz para o judiciário, para a saúde, para a assistência social. E isso me chama a atenção porque parece que essas são as exceções. Em muitos outros territórios a gente tem aí uma dificuldade da rede de poder conversar e que eu acho, sim, concordo, Janaína, que é de uma lógica muito maior. Então acho que não é culpabilizar o profissional, não é culpabilizar exatamente determinado setor ou não, mas é poder olhar para uma lógica que eu acho que dificulta muito a clínica ampliada, dificulta muito poder olhar para um trabalho que muitas vezes não é o fim, não é determinar um fim, mas é uma continuidade constante, é um cuidado constante, né? Então, nesse projeto, a intenção tanto é dar voz para as mulheres quanto para os profissionais. E fica muito claro o quanto as limitações técnicas se baseiam numa lógica de produção dos serviços e de protocolos que esses profissionais precisam responder. E muitas vezes isso impede uma criatividade da clínica e impede, muitas vezes, a ampliação de outros processos de cuidado. E essas mulheres, o quanto fica muito nítido as diversas violências que elas, enquanto mulheres, sofrem e que parece que elas se tornam agente de, né, uma pessoa de cuidado para serem vistas quando elas se tornam grávidas. Então, antes existia todo o processo de violência, existia todo o processo de vulnerabilidade e que ele ganha aí uma visibilidade maior pela questão da maternidade, mas ao mesmo tempo, de novo, essa mulher é vista como objeto mãe, qualificada ou desqualificada, e a questão principal se torna o uso de substância, a vulnerabilidade, e se ela pode ou não, se ela deve ou não ficar com essa criança. E o quanto elas falam também do vínculo, o quanto se torna muito mais possível elas acessarem uma rede de saúde ou de assistência, seja ela qual for, quanto esse vínculo é possibilitado. Acho que é isso que eu queria contribuir. Pronto, posso ir? Bom dia a todas e a todos. Eu não tenho sugestão nenhuma de solução, eu vim trazer um problema a mais. Enquanto a Soninha, a doutora Sônia Lansky, estava falando, eu recebi um recado aqui da doutora Daniele, que é uma das defensoras da infância, que ela está sofrendo outra representação pela juíza. E eu até pedi autorização para ela para falar aqui e para, de repente, daqui a gente fazer alguma nota de apoio. Uma das juízas, são 2 juízes na infância de Belo Horizonte, e a Daniele vem conosco fazendo essa luta contra essa retirada de bebês. Já é o segundo processo de perseguição, a segunda representação que ela sofre. A Sônia Lansky também, junto com a Márcia Parisi, estão sofrendo, né, um processo de perseguição também dentro da prefeitura. Todas as duas foram tiradas dos seus cargos que nem eram remunerados, cargos que elas exerciam por vocação, por paixão pela causa. Essas perseguições têm acontecido, a gente está lidando com um poder muito forte, que é o Ministério Público, 2 poderes muito fortes, Ministério Público e Judiciário, e essas perseguições vêm acontecendo. Então eu só queria deixar esse relato dessa nova perseguição. A doutora Daniele está visivelmente abalada pelo tom da fala dela aqui. E a gente precisa fazer aquilo que a Sônia falou: ninguém solta a mão de ninguém, porque nós estamos vivendo tempos muito esquisitos. E que bom que esse encontro nosso acontece justamente no dia 10 de dezembro, num dia que é tão representativo, hoje com 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente consiga se fortalecendo umas às outras, numa luta que é principalmente das mulheres. Nós temos aqui poucos homens, mas nós somos aqui principalmente mulheres. São principalmente mulheres nessa luta, e a gente não pode deixar que esse tecido se rasgue.
Oi, bom dia. Meu nome é Letícia, eu sou membro da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama e eu queria apresentar para vocês uma prática da clínica que a gente utiliza nos eventos que a gente é convidado, que geralmente a gente usa como um material introdutório do tema e também serve muito para mostrar toda essa realidade de instituição, de mulheres grávidas com histórico de drogadição e em situação de rua. É o que a gente chama de o jogo, são várias fichas que traz uma história hipotética, que na verdade não é tão hipotética assim, que é baseada em relatos reais que a clínica recebe, de uma mulher chamada Antônia, que ela tem essa trajetória de situação de rua, de drogadição, de problemas familiares com o pai, com violência em relação à mãe. E o jogo funciona da seguinte maneira: a gente começa com uma situação inicial em que ela engravida do segundo filho. E o primeiro filho ela engravidou e ela perdeu o filho, ela foi destituída. E a partir dessa segunda gravidez, vários caminhos são apresentados para quem está jogando o jogo. Por exemplo, a primeira carta, você pode escolher ou ir na UBS, ou no consultório da rua, ou não fazer pré-natal, ou não fazer pré-natal. Se você escolher uma, você vai para uma carta. Se você escolher outra, você vai para outra carta. E a partir disso, vai criando vários caminhos que são os que realmente acontecem. E, bom, é um jogo muito interessante de jogar, a gente não vai ter tempo. Mas ele mostra muito todas essas etapas. Passa pelo abrigo, passa pela possibilidade de contratar a família extensa, a atuação da defensoria pública. Então passa por várias coisas que as mulheres nessa situação efetivamente poderiam ou não. E é interessante que no final a gente tenta mostrar essa ideia de que muitas vezes as escolhas que essas mulheres fazem não são o que vão definir se elas vão ficar ou não com os filhos. Porque uma das fases finais é que a gente não decide nada. A gente joga dados para saber qual que vai ser o resultado. Então não está na nossa mão. Então os resultados são ou a destituição, ou a destituição total e a mulher não vai receber nenhuma informação sobre o processo, sobre onde o filho está, ou uma destituição parcial, em que a mulher pelo menos vai saber em qual vara está, para ela tentar entrar no processo. Ou tem uma mais felizinha, assim, só que ela é mais difícil de conseguir, que ela efetivamente consegue manter o seu filho com seu poder familiar. E é um exercício muito bom que a gente utiliza na clínica desses eventos, assim, porque realmente dá uma ideia de todo esse processo que acontece, porque ele é baseado nos relatos reais que a gente recolheu ao longo desse estudo desse tema. E a gente queria apresentar para todo mundo aqui. Só complementando, o jogo é baseado naquele jogo No Lugar Dela, que nos foi apresentado e foi uma parceria com uma outra extensão para fazer esse jogo. E, enfim, a gente está fazendo versões mais acabadas do jogo, mas a gente quer parceria para imprimir esse jogo e distribuir por aí. De repente alguém aqui que conhece, se encanta pelo nosso jogo, conhece, e a gente faz uma parceria para fazer a impressão, e a nossa ideia é distribuir isso nos espaços, né? E é justamente o que a Laís traz, de que a gente vai decidindo pela mulher, vai fazendo as decisões e de repente essa decisão nos é tirada e tem que jogar os dados para ver se o serviço social do hospital tem capacidade ou não de dialogar com o hospital, de fazer um encaminhamento conjunto, se tem uma... Porque algumas maternidades têm uma interlocução com o território que efetivamente funciona, tem uma equipe médica que dá apoio, alguns não, alguns a profissional quer até fazer um encaminhamento diferente, mas ela não tem apoio, não tem respaldo. Então, aí entram os dados também entram para ver em que vara que vai cair, né? Se é da juíza que representa quem busca garantir os direitos, ou se é de alguns juízes e juízas que nós temos, que estão mais sensibilizados com a causa e que às vezes se mobilizam, né? Então, vai que alguém quer uma parceria com esse jogo. Vamos lançamos aqui, né? E quem mais? Posso ir? Oi, bom dia. Meu nome é Roseli. Estou aqui com minhas colegas, nós somos do CAPS Alquidrogas de São Mateus, né? É muito importante estar participando hoje desse encontro. Lá em São Mateus nós temos o CAPS da maternidade, né, no Hospital São Mateus. E assim, é um projeto que já tem mais de um ano, mas assim, o que a gente tem percebido são os frutos, né, desse projeto. No início era muito difícil, mas quase não chegavam até o CAPS, né? A gente tinha, claro, assim, algumas informações de crianças que eram levadas mesmo, né, direto para um processo já da destituição, saindo do hospital, mas isso melhorou. A gente não pode dizer que 100%, não, ainda está caminhando, mas o que a gente tem percebido, né? Embora o número de mulheres, né, que são usuárias que ainda não acessou o CAPS, a gente tem feito um acompanhamento melhor. E assim, nós que estamos na ponta, né? Nessa luta, porque a gente pode chamar de luta,
E assim, para não chegar até o processo que já está nesse poder familiar, né, de não chegar nessa destituição. Então a gente tem percebido que esse processo, embora seja início ainda, ele tem uma pretensão de estar fortalecendo essa questão dessa mulher, dessa família, né? Então a gente tem um olhar muito cuidadoso com esse projeto que está caminhando. Hoje a gente está com quase 50 mulheres que foram acessadas no Hospital São Mateus, que nós estamos acompanhando, né? Claro que assim, mais de um ano nas buscas ativas ainda, na casa, com a família, né? Mas a gente pode trazer essa experiência que está sendo bacana dentro do território, e aí assim, a gente está querendo crescer ainda com a questão da assistência social, tá junto nesse projeto. Mas era isso. Quer acrescentar alguma coisa? Obrigada. Bom dia a todos e a todos. Meu nome é Lúcia. Na verdade, eu queria mais também compartilhar umas angústias aí. Eu estou junto com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas trabalhando num levantamento nacional sobre casos de retiradas. Inclusive, queria agradecer várias pessoas que eu vi aqui que responderam um dos formulários que a gente enviou. E, na verdade, essa proposta de levantamento surgiu dentro da plataforma, no núcleo de cuidados, porque várias pessoas de várias organizações pelo Brasil relataram, né, trabalhando na ponta com mulheres usuárias de drogas, relataram muitos casos de retirada em vários lugares. E aí surgiu a ideia de, bom, vamos tentar então minimamente mapear um pouco sobre quantos casos são, como acontecem esses casos, quais órgãos estão envolvidos nesses casos. E aí foi, enfim, muito importante, enfim, o De Quem é esse Bebê foi a primeira inspiração, assim, de como a gente começa a tentar fazer esse mapeamento. Foi super importante uma conversa com a Defensoria Pública, acompanhar o GT Maternidades aqui de São Paulo, e aí pra gente também pensar um pouco, né, de como fazer isso. E aí a gente mandou pedidos de acesso à informação para todos os estados brasileiros, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público, para tentar entender, né? E aí, vocês têm registros de casos de retiradas? Quem tá participando desses casos de retiradas no local? Esses casos acontecem desde a maternidade, acontecem na rua, acontecem como? E o que foi muito perturbador, na verdade, foi a massiva resposta de que não sei. Então, a maior parte dos órgãos respondeu pra gente, não tenho essa informação, ou essa informação exigiria um cruzamento de dados que a gente não consegue fazer, ou, enfim, não temos dados oficiais sobre isso. E aí isso foi muito preocupante, né? Porque aí como que a gente constrói política pública sem ter dados para embasar essas políticas públicas? E aí, enfim, a nota técnica, esse na verdade está sendo a segunda leva de pedidos de informação, e aí mais restrito aos tribunais de justiça e aí, como que vocês atuam em relação à nota técnica? E até agora, a gente não recebeu muitas respostas ainda. Então vamos ver como é que vai surgir essa segunda leva de respostas, né? Mas enfim, era mais para compartilhar também de coisas que estão sendo pensadas em relação a isso. Obviamente, essa mesa é a inspiração de tudo isso, mas para a gente também conseguir conversar, né? Obrigada. Bom, eu sou Carol, estou na coordenação da Casa da Gestante de Campinas. Acho que não dá para não falar, né? Abrindo essa pauta, a Casa da Gestante não pode ficar em silêncio, né? Acho que é uma das poucas políticas que existem hoje, que a gente conhece pelo menos, que consegue cuidar de mãe e bebê, né, num serviço residencial. Mas, infelizmente, acho que é uma das únicas mesmo, né? A gente vem procurando aí outros referenciais e não tem encontrado. Então, a gente tem tido que caminhar aí numa construção
muito pioneira e tem sido um desafio, né, em meio a tantas situações difíceis. Eu tenho a impressão de que Campinas, quando a gente vai ouvindo os outros municípios, é um município que avançou um tanto, né, comparado a isso que a gente tem ouvido, mas que precisa avançar muito ainda, né? Eu falo, não dá pra gente se conformar com o que a gente tem ali, porque ainda tem muitas lacunas que precisam ser preenchidas, né? Hoje a gente estava vindo no carro conversando e falando, a gente teve, né, a gente está com a superlotação da casa, a gente está com leitos extras na casa. Campinas tem 2 serviços que acolhem, né, mulheres e filhos, um abrigo de assistência e nós da saúde que somos especializados nessa população. E aí uma das falas em meio a não ter vagas foi, então vamos encaminhar a mãe para o albergue e o filho para o abrigo. E aí a gente vê o que acontece, né? E aí é quando a gente se depara com a lógica que ainda se tem mesmo num município que tenha serviços como esse, né? E aí a gente entrou dizendo não, né? De jeito nenhum, vamos pleitear um leito extra, vamos ver uma forma de cuidar disso, mas não dá para, por não ter vaga em um lugar, a gente acolher um bebê, né? Então, acho que existem ainda lacunas, apesar de existir um caminho aí, né, de cuidado. A Casa da Gestante é um serviço que vem, acho que se fortalecendo, vem sendo reconhecido pelas mulheres, que eu acho que é o maior trabalho. No início, a casa ficava muito esvaziada. As mulheres tinham medo de chegar até a casa, né, com uma fala de que poderia ser um outro lugar de controle, de denúncia. E, na verdade, é um serviço que tem muito potencial, mas que tem que ser muito bem gestado, né? Porque senão pode entrar nesse lugar com muita facilidade, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios. Então tem que ser muito bem cuidado nesse sentido. E aí, ao longo, né, desse cuidado, da gente cuidar em saúde, pensar num plano terapêutico e exercer um cuidado diferenciado, essas mulheres foram nos dando confiança e hoje fazem o pedido de entrar na casa. Então muitas vezes elas chegam lá na porta e falam, a gente quer vir para cá. O que é super bacana. Eu vou falar à tarde um pouquinho mais sobre a casa, mas é por um fluxo de saúde que elas entram. Então a gente vai dando as dicas para elas irem para os outros serviços de saúde, consultório na rua, enfim, para conseguir entrar na casa. Então acho que é uma conquista bem bacana, né? Delas começarem a acessar. E aí hoje a gente está com vagas, todas as vagas preenchidas e extras. Eu acho que é um resultado mesmo da confiança que elas têm tido nesse trabalho, né? A gente tem, inclusive, recebido em Campinas mulheres que estão em prisão domiciliar e saem dos presídios e conseguem cumprir ali na Casa da Gestante. Eu acho que é também uma conquista, vem de 4 ou 5 meses para cá isso acontecendo, e eu acho que é uma coisa bem bacana. Acho que é isso, gente. Até a gente conversa mais. Obrigada. Boa tarde a todos, né? Eu sou assistente social, eu trabalho numa maternidade em Bauru, né, do SUS, e vivencio todas as angústias, né, e já vão fazer 5 anos, e é muito difícil, é emocionante até para mim, né, ver as falas da mesa, né, e o que acontece, porque quando eu entrei, né, não tinha nada, assim, era muito cru, né, as mães chegavam lá, parindo, né, ou já pariu em casa, no SAMU, e não tinha nenhuma informação, né, eu era sozinha na época, ainda sou, né, lá tem mais uma colega só, e a gente não tinha nenhuma informação daquela mãe, e a única coisa, em 24 horas a gente tinha que dar um jeito com aquela criança e aquela mãe, né, e porque ela ia ter alta, ela não poderia ficar segurando vaga no hospital, né, e eu tinha que assim, né, correr a cidade inteira, né, por telefone para saber dessa mãe. E o que acontecia sempre era o acolhimento, né? Quase 100% era acolhimento das crianças, e sem saber, né? Um atendimento que eu fazia. Isso para mim, eu ficava muito mal. Né? Eu não gostava, só que eu era sozinha, não tinha com quem, né, me apoiar. Né? Tinha uma determinação lá, né, do juiz, a mãe usuária de droga, que não fez pré-natal, que já teve filhos acolhidos, né, instituídos e tal. E aí eu fiz uma denúncia para o Ministério Público, e o promotor da infância, né, e juventude de lá abriu um inquérito, né, porque eu dizia, cadê os serviços, né, a rede, o CRAS, CREAS,
UBS, né, que não fazem nada nesses 9 meses, né, cadê o pré-natal, nunca viram essa mãe na rua, ou nunca viram um serviço de saúde para passar informação para mim. E aí começou, né, aconteceu um movimento lá em 2015, a gente não, né, o promotor, né, no caso, criou esse grupo, que é um grupo intersetorial, que envolve a Secretaria da Assistência, a Secretaria da Saúde, junto com a maternidade, para começar a discutir esses casos, né. Então já fazem 3 anos que a gente criou um grupo, né, que a gente se reúne mensalmente, é um início, muito início, porque ainda acontece os acolhimentos da mesma forma. O objetivo era diminuir o número de acolhimentos, também reduzir o dano do bebê na barriga, né, levando essas mães a fazerem pré-natal, porque muitas vezes elas não passavam por serviço de saúde. E a gente tem conseguido conquistar assim, poucas coisas, né, algumas efetivaram algumas mães que saíram das ruas, foram para uma comunidade terapêutica, que também às vezes não é mais adequado, porém foram para uma comunidade grávidas, conseguiram ficar com seus bebês lá e saíram de lá, né, tiveram alta da comunidade junto com os seus bebês, né. Mas é muito forte a questão judiciária, né, a questão do juiz em só se preocupar com a criança, né, e não com a mãe, né, a mãe, tchau, fica seu bebê, né, e não se preocupar com como que ela vai ficar depois, né. Então, assim, é muito bom ter esse evento, né, e a gente precisa de apoio, né, porque lá é muito difícil, né, porque ninguém quer falar nada, ninguém quer se opor a juiz, ninguém quer se opor ao promotor, todo mundo faz o que ele manda, né, e então, assim, é muito angustiante, eu gostaria realmente, né, de sair daqui hoje com alguma outra coisa, né, para me levar para Bauru, né, para esse grupo. As pessoas estão conseguindo ficar um pouquinho mais interessadas nessas mães em situação de vulnerabilidade, porque antes elas não eram olhadas nem vistas, eram totalmente descartadas. Hoje, esse ano, começo desse ano, foi consultório na rua, né? Começou o consultório na rua esse ano. Então a gente está tentando reduzir o dano desse bebê no pré-natal, reduzir o uso de droga durante a gestação e fazer o possível para que esses bebês nasçam com mais saúde, né? Mas ainda essa questão do acolhimento ainda é muito forte, né? E a gente faz buscativa com família, faz visita durante a gestação, para que na hora que sair, que o bebê nascer, já tem uma pessoa indicando, olha, essa pessoa pode ficar com a guarda, se não for possível, né? E é o que a gente tem tentado fazer, né? Não sei que possibilidades mais a gente pode fazer para conseguir mudar isso. Jefferson. Meu nome é Isabel, eu sou psicóloga num centro de atendimento multidisciplinar da Regional Central da Defensoria. Participo com a Jana e com várias outras mulheres fantásticas do GT Séries. A gente chama de GT Séries porque tinha um GT com o nome GT Maternidades antes em Campinas e deu um pouco de confusão. A gente resolveu mudar para não ocupar o espaço que já estava ocupado por outras colegas de outra cidade. Eu venho aqui trazer uma preocupação, na verdade, que eu até tremo um pouco de pensar nisso, em como dizer, porque é um assunto tão silenciado no Brasil que estou tentando aqui elaborar como dizer isso. Pensei em 2 filmes, que é Em Nome do Pai e Olga. Em Nome do Pai, uma das personagens, assim que pare, tem o seu bebê levado pelas freiras do convento onde ela foi ter o bebê, né, ou um hospital que é religioso e tal. Ela nem segura o bebê. Olga, acontece a mesma coisa, ela é uma militante na época de Vargas, não sei se vocês conhecem a história da Olga Benário, e é uma cena muito similar. Ela também tem o seu bebê sequestrado pelo Estado, né, sequestrado por pessoas muito mais poderosas que ela. E a gente se compadece dessas mulheres, né? A gente se identifica com elas. A gente fica com raiva de quem faz isso com elas. Por que a gente não fica com raiva
Por que a gente não se identifica com as mulheres que a gente atende? A gente sim, né? Mas por que muitas pessoas não se identificam com ela? Por que tantas pessoas julgam essas mulheres? Porque elas são negras. Elas podem ter a pele clara, mas elas têm uma ascendência negra. Às vezes elas têm a pele clara. Às vezes, algumas delas talvez não sejam negras. Mas a maioria é. A esmagadora maioria das mulheres em situação de rua no Brasil são negras, porque é essa parcela da população que sofre violência e ninguém liga. Mulheres em situação de violência doméstica, quando são negras, não são tão ouvidas. A parcela de mulheres que morreu recentemente, nos últimos anos, por conta de violência doméstica, são mulheres negras. É dessa violência que as mulheres fogem ainda muito jovens e vão para a rua. E aí se envolvem com drogadição para suportar essa violência, porque elas também têm o seu violador particular na rua, que as protege de outros violadores, mas que também as agride de qualquer maneira. Então, por que a gente não se compadece delas? Porque a gente vive num país hiper racista. Só que é um racismo velado, é um racismo que a gente não pode dizer que porque senão é mimimi, é vitimismo, a gente não tem que falar disso, pega, leva para casa. Essa conversa mole que trazem, né, que usam conosco, porque estamos apontando o dedo para uma ferida de meio milênio, basicamente. Então, lá na Regional Central, a gente começou a engatinhar com essa discussão, né? A gente fez recentemente uma pesquisa sobre racismo com as pessoas que trabalham na regional. E aí, independente de qual é a localização delas, né, na fila do pão, a gente fez com os terceirizados, fizemos com os estagiários, seja de ensino médio, de direito, de outras formações, de administração, psicologia, serviço social, fizemos com os oficiais, os comissionados, os agentes, os defensores. Então, assim, a gente está começando a encontrar formas de trazer essa discussão para dentro da instituição, porque é uma instituição, de alguma maneira, também reproduz o racismo que a nossa sociedade inteira traz. Então, a gente precisa começar a discutir isso. E aí, na verdade, peço ajuda. Isso é tempo? Desculpa, estou acabando. Peço ajuda até para pensar em como não agredir ao trazer essa discussão, porque ela é muito difícil, e é muito difícil você ver uma autodefesa imediata quando a gente traz essa discussão. Eu não sei nem por onde começar, mas estamos começando por algum lugar, acho que por meio da discussão histórica, né, da escravidão e suas consequências, que aí, bebês sendo sequestrados porque têm a pele clara e são filhos de mulheres negras. Vai longe. Pode ser uma primeira, depois... E daí depois pode ser a última fala aqui, mas alguém quer falar? A Thaís? Daí depois a Catarina. Bom dia, meu nome é Ana Carolina Cabral, sou psicóloga do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, eu queria só registrar, assim, que estou até emocionada com o momento de hoje, na data de hoje, né, direitos humanos aí, lutando 70 anos, e a gente ainda está aqui discutindo o básico, né, o mínimo. É o mínimo do mínimo e é só a pontinha do iceberg, essa questão da separação das mães e dos bebês de forma sistemática, abrupta, violenta. A gente tem se debruçado, a Defensoria Pública de São Paulo, mais atenção, pelo menos do que eu tenho conhecimento, desde 2015. Então a gente tem esse grupo, séries, a gente tem feito muitas atuações em várias frentes, com vários setores, sociedade civil, saúde, assistência, sistema de justiça também. A gente está tentando, a gente está nessas tessituras todas, muita coisa já avançou,
né, com a clínica também parceira desde esse início. Mas o que a gente tem visto, a gente antes de vir para cá, a gente foi numa reunião, convidaram a gente, uma maternidade pública, que está se reunindo, e começou a se reunir a partir desse movimento aí de 2015, 2016. Então, cada território hoje de São Paulo, na área da saúde, está buscando se reunir, e reunir a assistência do território, conselho tutelar, e agora a defensoria também participar, né, de cada território. A gente tem essa atuação, os núcleos têm atuação estadual. E a gente precisa articular o território mínimo. Acho que é isso que eu queria dar um enfoque, né? A importância dessa rede menor, essa rede de cada localidade. Então vamos convidar esse conselho tutelar, essa equipe técnica do fórum, da vara, esse juiz, esse promotor, vamos conhecer essas pessoas. E que eles nos conheçam o nosso trabalho da saúde, da assistência, consultório na rua, serviço de abordagem da assistência, as pessoas precisam se conhecer ali no micro, né? Essa questão da rede, da textura, esse exemplo do plantão psicológico. Enfim, a gente veio dessa discussão de caso que eu estou até agora, assim, com vontade de chorar. Na verdade, é uma garota de 18 anos que teve o bebê acolhido, tá há 15 dias acolhido. Mas a história dela é uma história de trajetória de rua, fugindo da violência que ela sofre em casa. É o primeiro bebê dela. A primeira bebê é uma menininha. E como a gente sabe como vai ser rápido. Como ela é um objeto valioso para o Estado. É uma menina. Qual que é o primeiro lugar na fila do desejo, né, da lista de quem está ali buscando adotar? São meninas. Uma menina recém-nascida, saudável. Então, é isso. O quanto essa garota, que é uma garota, acabou de fazer 18 anos, veio de tanta violência, de tanto sofrimento, e agora mais um. É mais um. E se a gente não cuidar, e agora a gente está correndo contra o tempo, tem um recesso aí, dia 20, do recesso do judiciário, a gente está correndo contra o tempo. Porque são questões... E aí, outra coisa que me chocou, que eu já estou ouvindo falar, são ofícios do Tribunal de Justiça. Eu queria saber se em Belo Horizonte também tem. Eles disparam para todas as maternidades de São Paulo uma lista de mães, parece, sabe, lista procuradas. Eu não sei, Jana, se isso já tem chegado para vocês também. Já é a terceira vez que eu escuto falar nisso. É como se fosse uma lista de procuradas pela Justiça. Então, se essa mulher entrar numa maternidade de São Paulo, o Tribunal de Justiça precisa ser avisado de forma administrativa, inclusive, assim. Não passa nem pela equipe técnica. Então, ela está respondendo a algum processo criminal que eu saiba, não. Então, é uma mulher gestante que está sendo procurada pela Justiça. E já tinha um ofício, nesse caso, dessa garota, de que se ela tentasse tirar o bebê da maternidade, né, que não poderia. Ninguém poderia, teria que ir direto para o acolhimento, como foi. Isso já estava antes do nascimento, já estava definido antes do nascimento. Então, eu fico pensando, toda essa articulação de rede que... Nossa, a gente tem inúmeros casos de como a rede funciona tão bem. Sistema de justiça, promotoria, geralmente promotoria e Tribunal de Justiça, e funciona muito bem, às vezes. Né? E tem vaga, tem carro para ir buscar o bebê, tem equipe técnica, não falta. Agora, quando é para acolher a mulher, tem pagamento para a família acolhedora, tem dinheiro. Então, agora, quando é para acolher a mãe do bebê, é um Deus nos acuda, né? A gente sai, a gente trabalha fim de semana, a gente trabalha feriado, a gente corre contra o tempo para tentar garantir o mínimo. Antes eu falava que eu trabalhava com garantias de direito, agora eu trabalho com minimizando as violências e as violações, porque são tantas, e ao mesmo tempo... E essa garota também, a gente vê a pontinha do iceberg, porque ela estava na rua, tem um pai de rua aí também na história, que cuida dela, que violenta ela também, difícil acessá-la. Então são muitas questões que estão em jogo, né? Muitas violações. Eu acho que por isso que esse tema angustia, por isso que foi difícil, eu particularmente como profissional, entrar nesse assunto, porque eu só conseguia entrar a hora que se formou uma rede também, eu não conseguia... eu ficava paralisada, para onde eu vou, por onde eu começo, e aí quando a gente se junta, se une, eu acho que a saída, a Ariane Goincius vai falar aqui, tem da experiência de Jundiaí, do Comitê Flor de Lótus, eu acho que a saída é por aí,
né, esses pequenos grupos dos territórios se reunindo, trocando e acionando. Não sei, hoje o pedido era respaldo jurídico. Então, aciona a defensoria, vamos atrás, juntas, para a gente conseguir olhar e aprofundar essa questão do ponto de vista do racismo estrutural também, que acho que a gente pouco viu ainda nessa perspectiva. A psicologia, a gente teve agora, dia 8 de dezembro, né? Sábado agora, o dia inteiro também discutindo sobre isso. Tem depois o link que a gente disponibiliza, foi super importante. E esses diversos saberes, psicologia, serviço social, enfermagem, né, junto com medicina e se igualando aí com o sistema de justiça para, né, desce aqui um pouquinho também, vamos conversar, vocês também são rede, vocês também têm que fazer parte. Senão fica essa coisa esquizofrênica, né, uma rede toda se articulando para essa bebê sair da maternidade, nesse caso que eu citei. A irmã saiu do trabalho, alugou uma casa, tinha toda uma movimentação que a saúde e a assistência estavam acompanhando e sabiam, e o judiciário fazendo algo totalmente no oposto, movimento oposto, porque talvez o juiz não soubesse dessa movimentação, talvez, né, ainda tentando ser otimista. E, enfim, então vamos todo mundo conversar na rede, urgente. É isso. Obrigada. Bem rápido, eu já fui... Espera um pouquinho só pro Jefferson, porque tá tendo transmissão. Eu sou a Thaís, eu já fui da clínica há um tempinho atrás, trabalhei junto com a Jana também. E eu acho que, assim, como advogada, eu tenho uma percepção de que, na verdade, essa questão que a Jana frisou de por que o bebê e não a mãe, e conjunto, eu acho que está dentro de toda a lógica que a gente vê da sociedade, do poder judiciário, de todo, se a gente for olhar também para a questão do aborto, por exemplo. Então, a partir do momento em que aquela criança, ela não fez nada, ela não veio nem ao mundo ainda, ela é considerada como a nova geração, a promessa, aquela pessoa que é meio pura, assim, entre aspas. E a mãe, tanto aquela, por exemplo, numa situação de aborto que queria abortar, ou a mãe que tem o filho e tem um histórico de violência, de criminalidade, às vezes, alguma coisa assim, ela já foi meio que corrompida pela sociedade, né? Então tem-se essa rejeição, não, essa pessoa a gente não consegue mais consertar, a gente não consegue mais aceitar ela porque ela já está num contexto de que ela, por conta de várias questões pessoais e falta de oportunidade, acabou se envolvendo com o lado mais marginalizado. Então eu vejo muito nesse sentido, assim, de tipo, e mesmo a gente vê, né, que tem uma aceitação, assim, as crianças que estão na rua, né, esse menor abandonado, ninguém tá nem aí, né? Agora, a criança que acabou de nascer, não, essa a gente tem que tentar preservar e tal. E mesmo a criança, na questão do aborto, que a mulher tem vontade de abortar, às vezes porque não tem como sustentar, não tem como prover, ela também é extremamente protegida, né? Tanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista da sociedade como um todo. Então eu acho que também eu vejo que, e também até do ponto de vista, né, da própria lógica do encarceramento, né, eu acho que eu vejo uma interligação entre tudo isso, e eu acho que, assim, a gente poderia se unir como um grupo maior, né, para tentar lutar contra isso, porque realmente é uma coisa que está muito entronizada no Ministério Público. Ministério Público, inclusive, eu já fui em audiência de guarda que falou pro pai e pra mãe, você fez o filho, agora aguenta, você tem suas responsabilidades, você deveria ter pensado nisso. Então, assim, o juiz e o pessoa do MP, o promotor, acham que são os pais, que são quem vai dar a educação, quem vai dar a oportunidade. É ridículo, assim, muito ridículo. E as pessoas não têm, assim, normalmente são pessoas que tiveram tempo para estudar, para passar num concurso, então são pessoas de uma classe alta, que não têm a mínima noção do que essas pessoas passaram na vida, das dificuldades. Então eu acho que rola uma extrema alienação, assim. Mas era isso que eu queria falar. Obrigada, pessoal.
eu sou membro da clínica também. E eu queria citar entre as boas práticas que a gente, entre as práticas que a gente está discutindo aqui, o relatório que a gente desenvolveu dentro da clínica, que foi criado basicamente com o objetivo de discutir a realidade e os desafios enfrentados por essas mulheres em situação de rua. Então, discutir desde o fluxo que essas mulheres passam, a rede, como que essa vivência delas se dá na situação de rua. E uma das conclusões principais que a gente tirou do relatório é que tem uma falta de transparência muito grande dos dados que são fornecidos. Então, tem a ver com o que você citou. A gente tem uma falta de dados que digam respeito a como se dá esse atendimento, a como se dá esse encaminhamento dessas mulheres. Eu acho que esse é um dos problemas muito grandes que a gente tem, principalmente dados quantitativos, do número de mulheres em situação de rua, do número de gestantes que passam por esse tipo de situação. Então, há essa necessidade latente de desenvolvimento de dados. A gente também queria dizer que a gente tem um relatório disponível, a gente tem algumas cópias para quem quiser ter acesso a essa pesquisa que a gente realizou dentro da clínica. E também agradecer pela presença de todo mundo, porque um dos objetivos que a gente tinha principais era criar um espaço em que a gente pudesse viabilizar a discussão desse tema e tornar ele visível, colocar ele em pauta, em discussão. Então a gente está muito feliz com a construção desse espaço. Acho que é isso. Gente, eu queria então encaminhar para um encerramento desse nosso momento, para a gente conseguir almoçar em 1 horinha e voltar às 2. Tem vários lugares, né, para a gente almoçar, não precisa ir muito longe. Queria agradecer muito a participação de todas aqui e eu acho que uma das... queria reforçar o convite para vocês estarem aqui com a gente à tarde e à noite, em todos os eventos que a gente tem feito e construído junto com as parceiras, com a Ana, com a Bel, com o espaço que a gente tem transitado. Existe uma grande demanda por um espaço de encaminhamento dessas falas, né? O que vai ser feito efetivamente? É por isso que a gente criou, numa articulação bastante difícil e nova para a gente, que é com a Câmara dos Vereadores, a Comissão de Direitos Humanos abriu um espaço para ouvir, para falar sobre uma audiência pública sobre o exercício da maternidade pelas mulheres em situação de rua, independente da cidade que vocês venham, de Bauru, de Belo Horizonte, colegas do Paraná, de como é que Jundiaí, o que tem sido feito lá, como é que a gente pode pensar essas estratégias, como é que a gente pode botar isso na agenda pública. E a gente vai ter também a presença de um promotor, o Eduardo Dias, que está se engajando cada vez mais com a temática, ainda que não atue na ponta nos processos, ele está engajado em tentar fortalecer essa rede de proteção. E acho que isso é muito importante para a gente estar nesse momento de debate à tarde, mas também de construção de fala, de encaminhamento, uma fala de pessoas que podem levar isso para uma agenda mais ampliada. A Sâmia Bonfim, que é a vereadora que encampou o tema, agora é deputada federal, eleita pelo PSOL, então como também ela talvez possa levar isso de uma maneira, né, que possa expandir esse debate, né, que possa fazer ressoar isso nos espaços. E ainda que seja difícil tocar nesse assunto, né, Bel, acho que você mencionou alguns filmes, a Júnia que estava por aqui também fala de um filme que chama Filomena, que está disponível no Netflix, que é super interessante para pensar como que a separação de crianças e mães, gente, não tem uma circunscrição no tempo e no espaço, né? Os nossos corpos e os nossos filhos, eles estão sempre à disposição do poder. O tempo todo existem tensões para a retirada do poder das mulheres sobre seus corpos, sobre suas maternidades, sobre seus filhos. E eu me lembrei de vários exemplos que emocionam a gente muito, as laqueaduras que têm sido feitas, mulheres que nem sabem que sofreram a laqueadura. A gente ouve de remédios para secar o peito na maternidade, de mulheres que sequer vão ter o direito de ter a amamentação. E a gente tem ouvido também uma das que nos preocupa muito, e todas elas em nome da proteção, que é isso que a gente tem falado no nosso relatório, nesses nossos espaços. Por exemplo, bebês que ficam sem nome por um tempão, porque daí as mães e os pais adotantes vão poder dar um nome que eles quiserem para os filhos. E crianças que vão crescendo sem nome, e o que isso impacta na vida dessa criança, né? A gente está o tempo todo falando da proteção à criança, e a gente está praticando violações a essas crianças, e também se encaminhando para um debate que a gente tem começado a fazer lá, né? O pessoal tem começado a fazer em Belo Horizonte, que é qual que é a reparação possível para essas vidas, para vidas de crianças que cresceram achando que foram abandonadas, achando que foram negligenciadas durante a gestação e que talvez tenham sido amadas e retiradas das suas mães que lutaram por essas crianças, que queriam tê-las por perto. Então, quantos
reparação para as mulheres também, né? Mulheres cuja trajetória de vida, o dano existencial, né, que a gente chegou a falar em BH, o que é isso enquanto um dano para essas histórias de vida? E acho que uma pergunta que fica para a gente é, enquanto a política pública for encaminhada para a destituição, quantos bebês a gente ainda vai destituir até conseguir fazer essa engrenagem parar? Eu acho que é nesse sentido de responder essa pergunta que a gente se encaminha para a tarde. Eu espero revê-las todas e obrigada novamente por estarem aqui com a gente.